Olá! Este vídeo é o resultado da pesquisa sobre a análise da produção social da tipologia habitacional no quilombo urbano dos Arturos, em Contagem, Minas Gerais. Ele foi feito sob a orientação da professora Viviane Zerlotini da Silva, pelas pesquisadoras Nayara Louise Avelino de Lima, Patrícia Urias, Thalita Lorena Landim Santos Lopes, alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Identificação da tipologia habitacional. Localização. A comunidade dos Arturos está localizada no bairro Jardim Veracruz, em Contagem, Minas Gerais. Atualmente, a comunidade conta com cerca de 500 pessoas, entre descendentes e agregados que vivem em sua maioria no terreno herdado de Camilo Silvério da Silva e Filisbina Rita Cândida, pais de Arthur Camilo. Curso d'água. Durante nossas pesquisas, não foram encontradas informações sobre bacias hidrográficas, mas dentro da comunidade há uma nascente conforme a imagem acima. Tipologia. No quilombo dos Arturos predomina a autoconstrução, apresentando casas de diversos tamanhos e acabamentos. Programa versus política habitacional. Linha do tempo das políticas habitacionais. De 1500 a 1534. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses desembarcaram em terras brasileiras. Foram 13 caravelas que chegaram até aqui, lideradas por Pedro Álvares Cabral. O Brasil foi dividido em capitanias hereditárias posteriormente, que consistia num sistema de administração territorial criado pelo rei de Portugal. De 1850 a 1864, Lei de Terras, foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil. Ocorreu a Guerra do Paraguai, que foi resultado do choque de interesses políticos e econômicos que as nações latinas possuíam durante a década de 1860. Teve muita influência nas questões habitacionais do Brasil. Extingue as pequenas propriedades, optando pelo latifúndio, impedindo o acesso de ex-escravos à terra. De 1888 a 1889, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, contribuindo para a abolição da escravatura que já estava em processo. Em 1888, foi o ano que o senhor Camilo adquiriu as terras que se transformaram na comunidade dos Arturos. Período conhecido como República Velha, que durou de 1889 até 1930. Nesta época, vivenciamos vários episódios e conflitos marcados por lutas pela terra, como a Guerra de Canudos, por exemplo. De 1930 a 1945, era Vargas, período do governo de Getúlio Vargas na presidência do Brasil, entre 1930 e 1945, marcando o processo de modernização capitalista do país. Primeiro Congresso Brasileiro de Arquitetos. Nesse período, eles buscam meios de melhorarem as condições de habitação no país. De 1956 a 1964, primeiramente, de 1930 a 1956, houve o período conhecido como terceira fase da Revolução Industrial Brasileira, êxodo rural. Ocorreu de forma mais intensa nas décadas de 1960 a 1980, primeiro projeto de reforma agrária, início do regime militar, criação do BNH, paralisação ou redução das discussões sobre habitação e reformas urbanas no país. Fim do regime militar, extinção do BNH de 1985 a 1988. O país entra num período de vácuo das políticas públicas habitacionais a nível nacional. Criação da Constituição Federal de 1988. De 2003 a 2009, houve a criação do Ministério das Cidades e do programa Minha Casa Minha Vida. De 2013 a 2018, período de ocupações no município de Belo Horizonte. De 2019 a 2022, novo plano diretor. Manifestações por urbanização e regularização fundiária. Ações truculentas da polícia para com os moradores de ocupações. Habitação como um jogo de cartas. Relações sociais de produção. Autoprodução nos espaços coletivos. Inicia-se pela negociação entre vizinhos, passando-se ao mutirão para as obras de infraestrutura.
definição dos terrenos das casas, culminando com a negociação com a prefeitura por melhorias. Concepção pelos usuários, execução pelos usuários ou por vizinhos, mutirão de vizinhos, culminando com a construção. Inserção urbana e direito à cidade. A comunidade dos Arturos ocupa grande parte do bairro Jardim Vera Cruz. A comunidade fica a 500 metros da Escola Municipal Walter Lopes, 2 quilômetros da Unidade de Saúde Básica do bairro Praia. O bairro é predominantemente residencial, mas há alguns comércios próximos nos bairros vizinhos. A comunidade está situada no município de Contagem, conforme dito anteriormente, a 2,5 km do centro da cidade. Ainda conforme dito anteriormente, na comunidade dos Arturos predomina a autoconstrução, sendo que um morador ajuda o outro na construção das edificações. Há algumas atividades que os moradores fazem na própria comunidade, como, por exemplo, criação de animais, plantio e culinária. Os descendentes do casal, Arthur Camilo Silvério e Carminda Maria da Silva, além de preservar os costumes dos seus antepassados, vivem em harmonia. Alguns moradores falaram no documentário Registro Bem Material Comunidade dos Arturos, feito pelo IEFA, Minas Gerais, que já moraram fora da comunidade e que sentiram falta da união. Além de serem parentes, a fé no candomblé une a comunidade. Predomina nas proximidades do bairro Jardim Veracruz o comércio. Não há grandes indústrias próximas. No bairro vizinho há uma fábrica de biscoito chamada Chiode. Sobre a mobilidade urbana, a linha de trem urbana é distante da comunidade, porém as seguintes linhas de ônibus passam próximas: 001C, 2760, 301E e 6987, sendo que a linha 001C e a 301E têm o seu itinerário passando próximo à Estação Eldorado, além das linhas 1740 e 1760. Estes ônibus possuem ponto de ônibus cerca de 100 metros de distância da entrada da comunidade. Aqui inserimos algumas fotografias de atividades feitas na comunidade. Brincadeira de bate-pau, encontro da folia com o presépio da igreja, guarda de Moçambique da comunidade dos Arturos, batuque de quatro da comunidade dos Arturos. Esta comunidade mantém vivamente as manifestações dos seus antepassados. Sobre os equipamentos urbanos, presenciamos a quadra de esportes, horta e capela na comunidade. Inserimos aqui o mapa de localização dentro da comunidade dos Arturos. Unidade habitacional e tecnologia construtiva. As edificações vistas na comunidade dos Arturos possuem, em sua maioria, um pavimento. Contudo, podem ser encontradas algumas casas de 2 pavimentos. Diante disso, pode-se empregar fundações rasas, como os exemplos abaixo. As coberturas das casas da comunidade variam de acordo com as condições financeiras e preferência do morador. Não há um tipo de cobertura padrão. Percebemos cobertura em PVC, cobertura em amianto, cobertura em telha cerâmica e cobertura metálica. A comunidade possui infraestrutura básica como iluminação, rede de esgoto, água e pavimentação. Na comunidade dos Arturos não há um modelo de casa padrão, mas a maioria possui um pavimento. As primeiras casas eram de pau a pique e ao longo do tempo foram se modernizando. Na imagem ao lado é um croquis da casa de Maria Goretti. Ela é rainha do Congado e tem grande participação nas atividades, inclusive com as crianças. Sobre a casa de Maria Goretti, ela possui aproximadamente 40 anos e era de sua cunhada. Não apresenta elementos estruturais como pilares e vigas.
Goretti nos relatou que futuramente fará um reforço estrutural devido ao aparecimento de fissuras. De acordo com o documento de 1888 da família, o terreno possui 6 hectares de terras e, de acordo com o INCRA, são 14 hectares. Orientação técnica. Ao analisar as casas construídas no Quilombo dos Arturos, percebe-se que a sua maioria tem cobertura em telha de amianto e fibrocimento. Como todo material de construção, existem os prós e os contras para sua utilização. Analisamos as vantagens e as desvantagens de se utilizar esse tipo de telha. A principal vantagem do fibrocimento é o peso do telhado, exigindo menos carregamento em vigas e pilares de estrutura. Além disso, a instalação das telhas de fibrocimento é mais simples e sua limpeza é mais fácil. Sua principal desvantagem é a baixa capacidade de reflexão de calor, o que diminui o isolamento térmico. Devido a essa limitação desconfortável, sugerimos como orientação técnica a sua substituição. Para tanto, há que se analisar primeiro a estrutura da casa para se ter certeza se a edificação suportará a cobertura sugerida. Caso suporte, sugerimos as substituições, levando em consideração que as vantagens são maiores que as desvantagens. Telha de cerâmica. Também conhecida como telha de barro, a telha de cerâmica é o tipo mais tradicional e preferido de muita gente por conferir beleza à construção. No entanto, se quiser fugir da cor avermelhada, não há problema algum. Essa categoria possui variedades de tons para todos os estilos de decoração, conforme visto na figura abaixo. Vantagens da telha de cerâmica: barreira térmica, evita que a casa esquente ou esfrie demais, durabilidade e economia, resistência ao fogo, apelo estético, agrada ao gosto da maioria das pessoas. Desvantagens da telha de cerâmica: fragilidade, pode se quebrar com mais facilidade que outros tipos. Peso acentuado. A estrutura do telhado deve ser mais robusta e forte. A absorção média de água não é favorável para as fortes tempestades. Os preços variam de R$ 1,86 a R$ 7,49 cada. Telha de PVC. Resistente contra ações climáticas e agentes químicos, a telha de PVC é indicada para projetos de pequeno porte. Por ser plástico, ele não retém umidade e não absorve água, o que impede o surgimento de fungos. Para coberturas de quintais, a telha de PVC transparente pode ser uma boa alternativa, já que ela não bloqueia a iluminação natural. Além de longa vida útil, essa telha é de fácil instalação. Em lojas especializadas, é possível encontrar uma variedade de modelos com larguras e comprimentos diferentes. Vantagens da telha de PVC, feita de material reciclável. Não retém umidade, então impede o aparecimento de fungos. Material leve, não necessita madeiramento reforçado. Menor custo de obra e facilidade na montagem. Segurança, são resistentes a fogo e ventos fortes. Necessita de pouca manutenção e é um preço mais acessível. Desvantagens da telha de PVC: menor durabilidade que outros tipos, baixo isolamento termoacústico, perda de brilho e possibilidade de ressecamento com o tempo. Telha de PET. Construções civis são grandes beneficiadas desse tipo de telha de PET. Elas são ecologicamente corretas, práticas e vão dar um toque de luminosidade à casa. O custo-benefício é excelente, além de suportarem mais temperaturas elevadas quando comparadas às telhas de cerâmica. Vantagem da telha de PET: alta resistência e durabilidade, material leve que não precisa de estrutura robusta, é ecologicamente correta, feita de material reciclado, tolera altas temperaturas e umidade, evita fungos e infiltrações, material translúcido que ilumina o ambiente. Desvantagens da telha de PET: pode amarelar com o tempo, então requer limpeza regular. Outro risco é de trincar com mais facilidade.
Finalizamos aqui o vídeo e agradecemos a todos os moradores da comunidade dos Arturos e principalmente a professora Maria Goretti pela entrevista concedida. Agradecemos ao senhor Arthur Camilo, em memória, e à senhora Carmelinda, in memoriam, por terem fundado a comunidade. Gratidão.